Olha, tem tantos pontos nessa história que a gente precisa discutir, né? O valor do celular para esse adolescente, o trauma do passado de que teria ouvido de uma professora que não seria ninguém na vida, o fato de que ele já tinha sintomas de depressão e a família não consegue ajuda. Enfim, vamos discutir esse caso aqui no estúdio. Aqui no estúdio, o meu convidado é o Alexandre Brito, que é psicólogo e mestre em psicologia institucional. Bom dia. Muito obrigada, viu, Alexandre, pela presença aqui no Fala Amanhã. Você assistiu comigo a reportagem aqui, você vê que são muitos pontos aí a serem discutidos, né? Principalmente quando a gente começa a falar de um celular, o que esse celular representou para ele quando a mãe dele resolveu vender o celular dele e ele, por conta disso, resolveu simplesmente invadir uma escola e fazer uma criança refém, que na verdade ele queria a professora. Enfim, o que o celular hoje representa para a sociedade e para um adolescente? Pois é, o celular hoje ele inclusive é uma forma até de fazer laço social, de jogos, enfim, a tecnologia hoje é muito presente na infância e na adolescência, desde os primeiros anos de vida de uma pessoa, né? Então o celular ele pode ter diversos sentidos, ele pode ter sentidos na família, que muitas vezes a própria família usa o celular como moeda de troca, às vezes a própria família dá o celular para uma criança ou um adolescente para que ele tenha um certo momento de tranquilidade usando os aparelhos eletrônicos, né? Então, o celular ele pode ter diversos sentidos, o aparelho em si ele pode ter diversos sentidos, né? A tecnologia em si não diz sobre nós, mas o uso desses aparelhos é que vão dizer mais ou menos como que ele pode ser, tanto prejudicial quanto um benefício. Quando ele deixa de ser, quando ele passa a ser prejudicial? O celular é prejudicial, principalmente na infância, quando ele é usado pela criança, por exemplo, antes de dormir. Isso pode atrapalhar, inclusive, o sono dessa criança. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que crianças têm que usar um aparelho celular por 1 hora no máximo ao dia. Então, restrições são necessárias para a criança, para que o celular não seja algo abusivo e que tenha prejuízos em sua vida social, porque crianças e adolescentes eles têm mais é que brincar. O desenvolvimento passa muito pela atividade motora e o celular ele pode ser aí, nesse caso, prejudicial. Agora, voltando a falar sobre a questão da invasão de uma escola, parece que a gente está vivendo algo que acontece com tanta frequência nos Estados Unidos, né? De um ex-aluno invadir a escola, fazer outros alunos de refém por uma vingança ou porque está num processo de depressão, enfim. O que explica uma atitude como essa? Olha, falando de modo geral, o que a gente acompanha nesses casos é sempre uma relação ruim com a escola, uma relação ruim, uma experiência, não é um bom encontro com os colegas, não é uma experiência geralmente mais triste ou que tem aí marcas de violência ou de alguma agressividade ou do próprio bullying. Então, muitas vezes... Desculpa interromper, nesse caso que ele ouviu de uma professora lá no passado, não essa, uma outra professora lá no passado dele, que ele não seria ninguém na vida, que ele não conseguiria ser policial militar, que era o sonho dele, isso é bullying? Para entender o bullying, a gente teria que definir muito bem o bullying para saber se é um caso de bullying ou não. O bullying é um tipo de violência que ela é intencional, ela é repetitiva e sistemática, tá? Nem toda agressão é bullying, mas todo bullying é uma agressão, é um tipo de violência, tanto física quanto psicológica. Se esse caso foi um caso isolado, não necessariamente é um bullying, mas nós temos muitos poucos elementos para definir se esse caso é ou não um bullying. Então, pode ter sido aí algo que diz respeito a uma difamação, algo que você acaba agredindo o desejo do outro, a própria existência do outro, né? Que também é grave, mas para saber se é bullying teria que estar nesses critérios. Agora, mesmo que não seja bullying, né, o efeito de uma frase, né, você falar para uma criança ou um adolescente algo parecido, quando a criança ou adolescente já tem uma depressão, já tem um problema psicológico, é muito grave, né? É muito grave e é muito triste quando isso acontece, né? Porque a palavra do adulto ela é muito pesada para um adolescente ou para uma criança. E, geralmente o adolescente e uma criança vai procurar num adulto justamente uma sustentação dos seus desejos, ela vai procurar num adulto apoio até para conseguir se manifestar, se expressar. E muitas vezes é fundamental que os educadores também passem por educação
em relação à sua formação, né, que eles tenham apoio para poder lidar com situações adversas nas escolas também, tá? Isso, inclusive, está disposto em lei. Então, é fundamental que os educadores e alunos tenham esses aspectos educativos assegurados e assistência psicológica, social e mesmo jurídica. Olha, a família do rapaz conversou com a nossa equipe de reportagem. Uma das irmãs disse que ele foi diagnosticado com transtorno depressivo grave e transtorno de personalidade. A família pede ajuda para tratar o adolescente. De uns tempos pra cá, ele, sei lá, ele se fechou, ele já nem falava mais com a gente direito, tentou se matar várias vezes, mas a gente queria que falasse, assim, que desse alguma coisa pra gente, realmente o que tá acontecendo. Se ele precisa ficar internado numa clínica, se eles podem ajudar a gente a internar ele numa clínica, porque a gente não tem conhecimento. Pois é, e a gente também não sabe, né, o que fazer nesses casos. Ele já tinha sido internado, então já procuraram ajuda, né, transtornos ele tinha. Isso pode explicar tudo o que aconteceu? A questão de transtornos, depressão e, pelo que eu entendi, tentativas de suicídio são muito graves, né? A gente está até falando antes sobre o bullying. O bullying foi descoberto num contexto em que se estava estudando o suicídio. Pelo suicídio em crianças e adolescentes numa escola, porque crianças e adolescentes pensam muito em suicídio, isso tem que ser dito, acabou se chegando ao bullying. Então, essas questões da tentativa de suicídio, da depressão, são assuntos muito sérios que têm que ser tratados com a seriedade que eles merecem. Então, uma atenção psicossocial é fundamental para esses casos, para que não haja uma transformação de uma tristeza em ódio, a transformação de uma tristeza em raiva e a transformação de uma tristeza em vingança. É o que parece que aconteceu ali, né? A tristeza transformada em ódio. Pode ser que sim, porque muitas vezes a gente só quer eliminar alguma dor, né? E geralmente os casos de suicídio e as ideações suicidas, elas se relacionam com uma dor e que ela pode se transformar numa violência. Tanto que, quando foram estudados também outros casos de violência em escola, começaram justamente em casos, como nos Estados Unidos, em que uma criança ou um adolescente entrava na escola, já tinha tentativa de suicídio, mas também houve a infelicidade do homicídio. Voltamos a falar sobre o caso do adolescente que invadiu a escola em Terra Vermelha e fez uma aluna refém. Aqui comigo está o Alexandre Brito, que é psicólogo e mestre em psicologia institucional. Alexandre, agora vai ter que ser feito um trabalho a partir de hoje com toda a comunidade escolar, porque assim, a criança que ficou como refém, o pai dessa criança, a família dessa criança, a professora ou os outros professores, todos os alunos, os professores, como é que volta à vida normal depois de uma situação como essa? É fundamental que a escola sempre crie dispositivos de aproximação dos professores com a família, da família com outras famílias, né, entre alunos, espaços coletivos para que isso aconteça e que também criem-se certas campanhas, por exemplo, no caso sobre o suicídio. Falar sobre o suicídio não incentiva o suicídio, pelo contrário, é preciso que as escolas falem sobre o suicídio exaustivamente. O suicídio tem que ser tratado como um assunto até mesmo recorrente, uma campanha que tem que ser não só, por exemplo, em Setembro Amarelo, mas também que isso possa ser sempre trabalhado nas escolas. Então, essas questões, elas devem se tornar, vamos dizer assim, quase que uma rotina, né? A escola tem que fazer um esforço, porque também as escolas têm outras grandes dificuldades a enfrentar, mas para que ela possa fazer esse trabalho psicossocial e dar essa atenção também por meio de outros serviços, inclusive de saúde, para dar essa atenção, né, tanto às famílias, quanto para os alunos, quanto para os educadores. Bom, tem muita gente comentando, de quem foi a culpa? Do Estado, da família, da escola, né? Não dá para achar um culpado nesse momento. O que tem que ser feito é tratá-los, né? Todos. Pois é, geralmente o que sempre aponto é a prevenção.
né? A gente tenta encontrar culpados e o culpado geralmente seria uma parte muito pequena de uma análise desse todo tão múltiplo, com tantas, você vê tantas frentes aí envolvidas, um caso de depressão, uma questão escolar, uma questão envolvendo vários aspectos. Então, dizer culpado, eu não iria por esse caminho, né? Pelo contrário, trabalhar essa questão, esse fato que já aconteceu, evitar, para que evite-se novas violências, né? Trabalhar também a questão das pessoas que ficaram angustiadas com esse caso também e criar prevenção. Na verdade, eu acho que é muito melhor uma prevenção do que tentar simplesmente ficar culpando, porque se restringir a isso, o caso pode voltar a acontecer. É verdade, talvez não ali, mas em outros locais. Isso. Muito obrigada, Alexandre, pela entrevista. Foi ótimo conversar contigo. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, Andressa. Muito obrigado.